Olá, caro amigo ouvinte, o espectador e internauta. Sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos bater um papo com o nosso querido professor, artista, professor nas horas vagas, né? Sim. Artista constantemente. Constante. O nosso querido Jonathan Marks, também conhecido como J. Marks. Ele é um showman, como a gente pode dizer. Ele é graduado em biotecnologia, tem mestrado em biotecnologia e doutorado em bioengenharia. É professor universitário na nossa Faculdade de Medicina, aqui em Barbacena, e leciona epidemiologia e iniciação científica. Uma breve biografia do nosso querido artista de hoje. J. Marks também é cantor, compositor brasileiro, lançou seu primeiro EP, Qualquer Palavra, em 2019 e atualmente está lançando singles do seu segundo álbum, Flower Power. Em seus trabalhos, J. Marks conta com a participação de vários músicos e compositores brasileiros como Guto Goff na bateria, Fernando Magalhães na guitarra, Cláudio Infante também na bateria, além de já ter gravado composições de Sérgio Brito dos Titãs em parceria com o produtor musical Guilherme G. São pérolas, pessoas importantes da nossa música brasileira. Com vocês, com você, o nosso querido Jonathan, o J. Marks. É um prazer estar aqui com vocês na 93, né? Na companhia do grande professor Rodrigo. Já estive aqui na 93 em outras oportunidades. Quero parabenizar pela iniciativa, né, do podcast. A gente fica muito satisfeito com o seu convite, né, com o aceite da sua participação aqui conosco, e a gente espera ouvir das pessoas que são da cidade, né, que têm relação com a cidade, as histórias mais interessantes que elas possam contar, tendo Barbacena como o pano de fundo, o contexto, né? Então, assim, e eu venho acompanhando a sua movimentação artística, sobretudo, né? Profissional também, mas mais artística, sempre nas redes, né? Com muita satisfação. Então, a gente pensou assim, poxa, a gente tem que trazer o J. Marks aqui para poder falar um pouquinho para nós, né? Dessa veia cultural, porque, afinal de contas, tem uma formação acadêmica sólida e, de repente, a gente percebe que você não ficou restrito somente à academia, né? Muito pelo contrário, extrapolou os limites, né? E assim, para uma área que a gente talvez não esperasse, porque de repente, teoricamente falando, você iria ficar canalizado só na parte acadêmica, né? Na ciência dura, né? Vamos dizer assim, e de repente você sempre nos surpreende, eu acompanho o trabalho, né? Então eu até aproveito para poder te perguntar nesse início, né? Até para o nosso espectador, nosso internauta, nosso ouvinte também conhecer um pouco mais, né, do profissional de biotecnologia, que é uma área de inovação, mas eventualmente pouco conhecida. Então eu queria que você pudesse falar para nós, delinear um pouquinho, né, qual é o campo de trabalho do profissional de biotecnologia e também a importância que ele tem, sobretudo agora, que nós estamos passando um surto de dengue, né? Sim. Que é uma doença tropical, e também vamos nos remeter ao período da Covid-19, né? Como que esse profissional poderia ser útil nesses dois contextos, sobretudo no contexto atual. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Sim. A biotecnologia, né, ela é milenar, né? É uma área da ciência multifacetária, né? O profissional da biotecnologia ele pode trabalhar desde a área de saúde, a área de alimentação e a área agrícola, né? Por quê? Porque a biotecnologia, né? Nós já temos a biotecnologia desde lá quando se dominou a técnica de fermentação, né? Se hoje em dia a gente tem cerveja, tem vinhos, né? Tudo isso é através da técnica de processos de fermentativos, com leveduras, né? As famosas Saccharomyces, né? E aí a biotecnologia, a partir do momento que o ser humano começou a dominar as técnicas da biotecnologia, né? Nós começamos então a entender melhor toda essa parte de
melhoramento genético, produção de medicamentos, vacinas. Então, o profissional da biotecnologia, hoje em dia no Brasil, ele é multifacetário. Nós temos aí mais de 60 cursos no Brasil que envolvem direto ou indiretamente a biotecnologia. Os mais conhecidos são, né, os cursos de biotecnologia na graduação, temos engenharia de bioprocessos, né, bioengenharia, são todos aí dentro, envolvidos na grande área biotecnologia. E esses cursos envolvidos nessa grande área, aqui na região a gente consegue encontrar muitos desses aqui, sim, nesse raio de 200 quilômetros mais ou menos? Sim, uma das pioneiras que trouxe o primeiro curso no Brasil foi a Unipac. Sim. A Unipac teve o curso de biotecnologia a nível de graduação e foi a pioneira no Brasil, né? Posteriormente, aqui próximo, nós temos o curso de biotecnologia na Universidade Federal de São João del Rei. Ah, perto, né? Mesmo. Então, na Universidade Federal de São João del Rei, a gente tem um curso perto, e isso espalhado muito também no norte. Nós temos faculdades onde tem um grupo forte aí batalhando pelo reconhecimento cada vez mais da profissão. Entendi. Né? Que é uma profissão hoje em dia que já é disseminada. Muitos trabalhadores vão para a área de laboratórios de análises clínicas, vão para a área de pesquisa, vão para grandes centros de pesquisa como a FUNED, Fiocruz e universidades, né? São um mercado que absorve esse profissional, né? Que é um profissional muito bem capacitado porque ele tem uma visão geral do todo e depois ele pode escolher, através de uma especialização, aquela área que ele quer seguir, né? Entendi. O melhoramento genético também faz parte dos estudos do profissional da área, né? Sem dúvida. Hoje, se a gente tem essas variáveis aí de milho, né? Resistentes a pragas, e toda a tecnologia, hoje o Brasil é um dos maiores produtores de grãos, né? Principalmente para exportação. Agora, recentemente, ultrapassou os Estados Unidos. Então, é o maior exportador de grãos, através da implantação da biotecnologia. Né? A modificação que fizeram recentemente no mosquito, né, no Aedes aegypti, para poder contribuir no sentido da prevenção, né, em relação à dengue, também pode ser atribuída a profissionais que lidam nessa área. Inclusive o biotecnologista. Porque todas essas tecnologias que envolvam, principalmente igual foi colocado para a prevenção, né, da dengue, envolvendo, por exemplo, o vetor, nós temos várias técnicas, desde do vetor modificado até a utilização de bactérias conhecidas aí como Wolbachia, que são inoculadas dentro do mosquito vetor para impedir que sua prole, né, nasça com vida, ou seja, a fêmea, porque é a fêmea que tem a capacidade de transmitir a doença, uma vez que só a fêmea pica os seres humanos, porque a fêmea necessita de toda as substâncias químicas, né, os nutrientes que tem no sangue, para poder fazer a formação dos seus ovos, que a gente chama de processo todo de oviposição, que é até ela colocar os ovos ali perto da linha da água, onde a água vai encontrar esses ovos e você vai ter o processo chamado de eclosão até o mosquito vir a ser um vetor adulto, que é onde ele transmite a doença. Esse processo é muito importante, essa etapa, porque apesar de ser uma etapa simples, ela é uma etapa fundamental no processo de prevenção do vetor. Porque o vetor, ele para sair de ovo a mosquito adulto, é em torno de 7 a 10 dias. Então, se você tirar 10 minutinhos ou intervir na sua casa, onde possa ter um criadouro, num lote baldio, uma vez por semana, né, a gente costuma falar 10 minutinhos para poder fazer a checagem, você quebra o ciclo no meio. Sim. Então, o mosquito não consegue chegar à vida adulta, que é onde ele vem a transmitir o vírus da dengue, né? Então, assim, a biotecnologia está envolvida desde do processo de inoculação de bactérias com melhoramento genético, produção de vacina, né? A vacina que nós temos agora, mais recentemente, que foi criada, que é a Qdenga, né?
O Brasil hoje, atualmente, neste momento, principalmente Minas Gerais e Rio de Janeiro, está vivendo um processo de epidemia. Né? O que é uma epidemia? A epidemia é quando os índices de casos da doença estão muito além do esperado pela vigilância. Então, quando você supera aqueles dados e essa incidência está espalhada em várias regiões ao mesmo tempo, nós temos um processo epidêmico. Entendo. E aí o número dos casos aumentam muito e é sinal que a doença está se espalhando e o risco de adoecer automaticamente aumenta. Então a biotecnologia, com a evolução da biotecnologia, se desenvolveram aí plataformas de vacinação muito mais rápida, né? Olha quanto tempo a gente levou para construir a vacina da Covid. Um intervalo de tempo muito curto. Verdade. E houve contribuição, né, dos biotecnologistas. Sem dúvida. Aí a gente entrou biotecnologistas, biólogos, médicos, entre outros cientistas que se somaram às forças para o quê? Correr, né, contra o tempo para desenvolver toda esse suporte para a gente diminuir então os impactos naquela época da pandemia e agora com a questão da epidemia de dengue que a gente está vivendo, né? Sim, e o imunizante é seguro, né? E ajuda no combate. Sem dúvida. As vacinas, vou contar uma pequena história aqui. A vacina foi inventada por Edward Jenner, ali final do século, início do século XVIII ali. E naquela época a gente estava tendo uma pandemia de varíola. E a varíola é altamente transmissível. Né? A varíola tem uma taxa de letalidade em torno de 30%. Ou seja, a cada 100 pessoas que pegavam a varíola naquela época, 30 viriam a óbito. E aí Edward Jenner, que era um cientista empírico, ou seja, observador, e não existia vacina, tecnologia de vacina não existia. Então, ele começou a perceber que uma dos grandes feelings do cientista é a observação. Porque você vê padrões de repetições. E aí ele começou a perceber que muita gente estava morrendo, porém, aqueles que eram da zona rural, que eram ordenhadores, eles tinham uma doença muito branda e não vinham a óbito. E ele tentou entender por que isso acontece. E aí, ao fazer uma pesquisa, né, do jeito dele, das condições daquela época, mais observacional, ele sabia que existia uma doença nas vacas, nos bovinos, que era semelhante à varíola, que é conhecida hoje como varíola bovina. Sim. Só que o vírus da varíola bovina é o mesmo vírus, né? Porém, ele tem uma evolução diferente ao longo dos tempos e ele é menos menos danoso para o ser humano. Então, aqueles ordenhadores que tinham contato com aquelas pústulas, feridas... No Uber, né? No Uber, ao fazer a ordenha, eles entravam em contato com aquele vírus e automaticamente, como ele era um vírus com menos patologia, capacidade de ser patogênico, ele gerava doença mais branda naqueles ordenhadores. Automaticamente, o corpo gerava resistência e uma das coisas mais importantes é memória imunológica contra aquela doença. E aí ele percebeu aquilo e pensou, olha só, se quem tem contato com a varíola bovina, quando adquire a varíola humana, tem a doença muito leve ou nem chega a ter a doença, será que se eu pegar aquela pústula ali, aquela ferida, eu raspar e inocular numa pessoa sadia, para essa pessoa ter o quê? Essa varíola bovina leve. Sim. E depois de um tempo eu pegar o vírus da varíola humana e inocular nessa mesma pessoa para ver se ela vai desenvolver ou não os sintomas e como vai ser os sintomas, ele desenvolveu então o primeiro método de vacinação. Ou seja, ele pegou uma criança, raspou ali aquelas pústulas daquela ferida da varíola bovina, inoculou
numa criança, esperou alguns dias, foi lá, pegou uma pústula de uma ferida de uma varíola humana e inoculou isso naquela criança. Aquela criança não desenvolveu a varíola. Então, naquele momento, foi criado a primeira vacina. E hoje a varíola é uma doença considerada erradicada no mundo como um todo. Porque hoje em dia você nem vê vacinação para varíola aí. Por quê? Porque um dos critérios para você considerar uma doença erradicada é eu não precisar mais ter nenhum tipo de controle contra aquela doença e não haver mais casos dela. Ou seja, não tem caso novo de varíola. A gente teve agora um surto, né, pequeno surto, de monkeypox, que é, né, a varíola dos macacos. Que nem é do macaco propriamente. Né? Que nem é do macaco, né? O macaco, ele é uma vítima, como foi lá da febre amarela, né? Sim. Porque o macaco, a gente considera ele como sentinela, ou seja, esses vírus, eles, né, se multiplicam dentro desses animais silvestres e ficam vivendo ali. E em algum momento de evolução, oportunismo, eles acabam, ou através de um vetor, chegando na gente. Então teve a varíola dos macacos, hoje em dia já está controlado, um pequeno surto e tudo, mas a gente tem sempre que ter cuidado contra isso. Então as vacinas, elas nos protegem. Eu costumo dizer o seguinte, antigamente a expectativa de vida do ser humano girava em torno de 25, 30 anos. Se não fosse a vacina, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Porque olha só quantas vacinas nós tomamos desde recém-nascido. Né? Então, a gente tem que cuidar muito disso para que as pessoas de senso comum não comecem a ter medo de se vacinar. Entendo. Hoje em dia, algumas doenças estão voltando, poliomielite, sarampo, justamente por essa questão da cobertura vacinal. Mas a biotecnologia, então, com essa face multifacetária, né, ela consegue entrar aí em vários ramos, né, dessa parte da ciência. Então é um curso muito interessante. E as contribuições são inquestionáveis, né? Eu queria assim, pontuar a importância, né, de a gente cientificar as gerações mais novas, né, a respeito desse tipo de trabalho que essa área da ciência faz. Mas a ciência como um todo, nesse aspecto, pode contribuir muito, né, para... Aliás, essa é a perspectiva, né, da melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, você também atua profissionalmente, né, com a disciplina de iniciação científica, que você havia comentado conosco. Né? Sim. E eu queria que você pontuasse para nós a importância da iniciação científica, da ciência em geral, né, para o desenvolvimento do país, para a melhoria da qualidade de vida da população, e como é que vocês trabalham isso, né, com a geração mais nova, como é que é o tipo de gancho, vamos dizer assim, que vocês usam para poder, né, trazer o pessoal para essa área, né? Exatamente, mais intenso. A gente sempre está tentando, né, estimular os mais jovens com o feeling da pesquisa. Porque eu acredito que sem ciência e tecnologia, nenhum país se desenvolve, né, a qualidade de vida não progride. Né? É como aquilo que eu falei, tudo gira em torno de ciência e tecnologia. Se hoje você faz uma cirurgia, ali tem ciência e tecnologia envolvida a todo momento, né? Desde o medicamento anestésico, o antibiótico, né? Os instrumentos, a evolução dos instrumentos na tecnologia, né? Hoje em dia você tem robótica, hoje em dia estamos aí com a inteligência artificial. Claro que tudo existe seus prós e seus contras, né? Se a gente for pensar, a energia nuclear foi criada com o intuito do bem e foi subvertida para outros intuitos. Então, eu acredito que tem os dois lados da mesma moeda. E a gente precisa conscientizar os jovens que sem ciência e tecnologia a gente não evolui e a qualidade de vida não melhora, né? O conhecimento ele vem sendo adquirido ao longo do tempo e a gente vai aprimorando esse conhecimento. E lá dentro da universidade, né, a gente tenta estimular
os alunos a terem essa consciência da importância da ciência como um todo, né? Então nós temos projetos de iniciação científica, projetos de extensão, né? A gente tem um projeto muito interessante que eu realizo com os meus alunos, que é justamente o FAME contra o Aedes aegypti. Então a gente tem um processo que vai desde a conscientização, ou seja, as redes sociais, a tecnologia não está aí, então vamos usá-la para o bem. Sim. O que a gente faz? Posts informativos, vídeos informativos. Então os meninos, estudantes, pesquisam em fontes confiáveis. Acho que o primeiro passo é você ter fontes confiáveis hoje em dia. Esse mundo de informação, às vezes desencontrada, né? Fake news, Fake etc, news, entre outras coisas, e muita informação. Então a gente está sendo bombardeado e o cérebro não tem capacidade de distinguir o que é errado ou certo. Né? Então, a não ser que você tenha um conhecimento prévio sobre aquilo que você está lendo. Né? E aí a gente utiliza então as redes sociais como uma ferramenta de transmissão da mensagem. Como que a dengue é transmitida? Quais são os sintomas da dengue? Como prevenir a dengue? Quais são as novidades, a vacina? Então, né, a gente tem que saber utilizar isso. E ao mesmo tempo a gente tem todo aquele processo formal dentro das universidades, dentro dos laboratórios, iniciando esses alunos na parte da ciência, ou seja, olha, construir um projeto de pesquisa dessa forma, a seriedade. Você não pode fazer pesquisa a mais como era antigamente, sem uma aprovação num comitê de ética. Você não pode usar um animal para uma pesquisa sem ter a aprovação de um comitê de uso animal. Né? Por quê? Porque desde lá da Declaração de Helsinki as coisas mudaram. Então hoje a gente tem que ter consciência com a ética do uso animal, a ética do uso da pesquisa com seres humanos. Então, dentro da área da ciência, a gente, às vezes, uma simples coleta de exame ou uma forma de abordar um paciente que quer participar da sua pesquisa pode gerar algum dano para ele. Por isso que é preciso saber como que será essa abordagem, a coleta, se é necessário, se não é. Então, o comitê de ética, né, veio para regularizar. Então, a gente ensina isso aos alunos, que você tem que preparar uma boa pesquisa para você não infringir a ética do participante ou do animal que está sendo utilizado. E depois ainda, tentar realizar uma pesquisa da melhor maneira possível. Ou seja, para você trazer o resultado mais confiável possível. Porque com a necessidade da comercialização, muitos lugares podem estar fazendo pesquisas com um intuito de comercial. E aí, a gente vê hoje em dia muitos remédios saindo da prateleira, porque o remédio tal, depois de 20 anos, hoje está provocando isso, ou remédio aquilo. Então, a ciência séria, né, ela é feita com metodologia né, científica correta, para a gente poder ter o melhor resultado possível. É o que a gente chama de evidência científica, ou seja, a gente nunca vai ter 100% de certeza em nada, mas eu vou confiar na melhor evidência que eu tenho. Então, esse é o conhecimento científico diferente do conhecimento popular, empírico. Não que ele não seja bom. Aquela sua avó que faz o chá, aquele conhecimento de um amigo mais velho, de um vô, ele é muito válido. Mas eu só estou dizendo que são metodologias diferentes. Exato. Né? Para eu colocar um produto comercial, eu preciso da melhor técnica que eu tenho, que é a ciência hoje em dia. Agora, esse produto aqui, ele pode funcionar, mas talvez ele não funcione em escala industrial, como a gente tem que pensar quando está colocando um produto no comércio. Eu entendo, e engraçado que você falou, apesar de pontuar bem a diferença, né, do conhecimento empírico e científico, mas eventualmente um acaba servindo, né, de alavanca para o outro, como no caso das vacinas que você comentou aqui do Uber, né, por exemplo, da varíola bovina. Como é que você está sentindo, assim, pela experiência que você tem, é uma estrada bem razoável, a gente acompanha, a gente sabe, como é que você está sentindo essa receptividade, ou não, das gerações mais novas a respeito disso? Se essa consciência está realmente sedimentada ou se ainda há, por alguma razão,
algum temor, alguma dúvida em relação a esse fazer científico, uma vez que vocês estão tentando, né, não sei se seria a palavra adequada, né, seduzir ou mostrar, né, de fato, como é que as coisas podem ser feitas de maneira séria e a gente pode ter o benefício e a gente pode se resguardar. Eu falo isso porque, por exemplo, a gente também tem alguma atuação na área científica, acadêmica, e a gente tem uma preocupação muito grande em relação à questão da ética com a pirataria. O Brasil é muito rico na sua fauna, na sua flora, né? Mas sobretudo em termos de flora, as pessoas vêm pesquisar as plantas que nós temos e se não tiver, né, um registro formal, né, nos órgãos que nos regulam, né, a gente pode abrir um espaço para biopirataria, etc., e até perder a possibilidade de nós termos acesso a um produto que pode nos beneficiar a humanidade, né? Você percebe que essa turma mais nova, essa geração mais nova, é sensível a essa mensagem, está se interessando mesmo, ou tem alguma outra questão que você Olha perceba? só, eu acho que a gente teve alguns tropeços aí, né? Alguns receios que foram colocados, Sim. justamente através dessa facilidade da comunicação errada, né? Uhum. De utilização das redes sociais, de tudo, para uma comunicação errada. Eu não creio que são os jovens que estão perdendo o feeling. Uhum. Eles só precisam ser direcionados e estimulados, porque a gente vê que essa juventude, ela já nasce com a facilidade da tecnologia. É verdade. E como a tecnologia sempre anda com a ciência, é um passo para juntar as duas coisas. Uhum. Então, o que eu penso? Eu acho que a gente só tem que tentar, de alguma maneira, filtrar essa informação equivocada que chega para o jovem. Porque, como eu disse, não é fácil, e eu compreendo, entender como que um medicamento funciona, uma vacina, se ela funciona e tudo, para as pessoas de senso comum e para o jovem também, ele é passivo na informação. Uhum. Né? Se você chega dentro de sala de aula, a sua informação é verdade para ele. Ele ainda não tem o discernimento para questionar, né? Certo. E ao longo do tempo, então a gente tem que ter cuidado com o filtro do que a gente passa para eles, né? E eu acredito que agora a gente está num processo de recondução dessas questões da importância da ciência, né? Da importância do que a natureza está trazendo para a gente, problemas para a gente resolver. A gente teve a Covid, temos agora a epidemia de dengue, né? Isso vai fazendo com que as pessoas retomem a importância da ciência e tecnologia, né? E a informação chegando correta para os jovens, eu acredito que eles estão sempre preparados. Os jovens nossos estão sempre preparados. A questão é para onde a gente está conduzindo eles. Interessante. Né? Com a informação e com o que a gente quer passar. Então, assim, eu tenho uma esperança muito boa que a gente vai conseguir estimular esses novos jovens aí a darem continuidade nas coisas boas e também valorizar o nosso potencial, como você falou, né? A nossa fauna, flora é tão rica, né? E tão única. Em comparação com o resto do mundo. Então a gente consegue ter aqui muitos produtos inovadores, basta investir em ciência e tecnologia para que a gente consiga desenvolver, né, e trazer esse benefício para a humanidade. Vocês têm alguma ação assim direta, específica para logo na porta de entrada, vamos dizer assim, caçar esses talentos, né, pegar essa meninada nova, ou isso acaba acontecendo no processo de contato com as disciplinas, ou, enfim, com algum evento que possa ser direcionado? Como é que funciona isso? Acontece das duas formas. A gente tem no início toda uma apresentação, né, da estrutura do curso, do que os alunos vão encontrar, e dentro disso a gente fala da importância da ciência como um todo, e também da importância da ciência para a formação acadêmica. Por quê?
Porque hoje em dia a ciência está sendo, né, valorizada cada vez mais nos concursos de pós-graduação, Sim. residência. Então, aquele aluno que consegue carregar junto com a sua história acadêmica uma melhoria do seu currículo junto, né, da ciência, porque a ciência vai te ensinar tanto a pesquisar, a escrever artigos científicos, né, a postura de apresentação de um trabalho em um evento, participação em congressos. Então, dentro da graduação, a gente tem um estímulo desde o início, quando o aluno é recebido na instituição. Ele é informado da estrutura, dos laboratórios, de como ele pode caminhar dentro da faculdade. Legal. E os concursos, hoje em dia, de residência, seleção para mestrado, qualquer tipo de pós-graduação, eles valorizam muito a parte científica. E isso é um grande estímulo para o acadêmico, porque nós oferecemos desde projetos de extensão, projetos de iniciação científica, que os seus resultados serem aprovados em congressos, enviados para revista científica. Então, o aluno, ele aprende desde a parte estrutural de montar um projeto, né, a metodologia da pesquisa, até a escrita, a submissão, a apresentação em eventos científicos, né? Então, através disso tudo, você traz a formação do aluno, né, o conhecimento dentro da área científica e também agrega ao aluno uma experiência curricular, né, que ele vai ter para ser o quê? Competitivo, né, ter um conhecimento melhor dentro dos programas de pós-graduação, para aquele que quer levar isso, né, a parte científica e de pesquisa além, né, da sua formação de graduação. Então, todas essas estruturas acabam caminhando juntas, né? Muito bom. E aí você também tem a possibilidade de mostrar para eles logo no início, né, que há um outro caminho posterior àquela primeira fase, né, da graduação, por exemplo, né? Eu acho isso interessante porque essa tomada de consciência, né, mais intensa pode trazer esse benefício para nós. Agora, eu aproveito para poder fazer uma ponte com isso que você está dizendo, né? E eu até desconfio que tem a ligação, porque apesar de você estar na área acadêmica, você muito dessa disciplina acadêmica que eventualmente a gente tem que ter para muitos eventos, né, específicos, protocolos específicos, você leve para essa sua vida cultural, que é muito interessante, né? Eu acho que as pessoas conhecem pouco, né? Então, eu queria saber assim, de você, como que se deu esse interesse, né? Porque eu estou entendendo, me corrija depois se eu estiver errado, que você estava com um pé primeiro na academia, né? Continua com ele, mas depois os outros passos foram, né, dados na área da cultura, da arte, né, da literatura. Então, como é que se deu esse interesse, assim, especificamente pelas artes, né, pela literatura, pela música, pela composição? Faça uma ponte para nós aí dessa... Na verdade, foi o contrário. Eu me interessei pela música e cultura muito novo. Com 15 anos de idade... Já fez o caminho inverso. Com 15 anos de idade, eu via um tio meu por parte de mãe, né? Pegava o violão, tocava em casa, aquela roda de amigos, e eu achava aquilo muito interessante. Que legal. Né? Ele tocava músicas mais antigas que eu não tinha conhecimento naquela época, e aí eu sempre ficava assim, impressionado quando ele tinha a oportunidade de vê-lo tocando. E aí, naquele momento, eu pedi minha mãe, olha, eu quero um violão. Aí ela conseguiu me dar um violão, e ali eu comecei a aprender um pouco do instrumento, né? E comecei... Já naquela idade de 15 para 16 anos. Sim. Né? Eu já escutava muita música, porque lá em casa tinha aquelas vitrolas antigas, né? E a gente escutava muito LP. Sim. Então, minha avó tinha LP, meus pais tinham LP. Eu lembro que tinha um LP pequeno,
que contava histórias do lobo mau, aquelas, né? A meninada hoje nem sabe o que é. Não sabe nem o que é o bolachão, né? Eu tive muita sorte de pegar essa transição, ou seja, eu peguei ainda a parte, né, do LP, peguei a fita, peguei o CD e depois veio a internet. Muito bom. Né? Então, eu tive a oportunidade de ter aqueles 2 momentos, antes da internet, depois da internet. Legal. E a gente ouvia, né, LP em casa e quando eu ganhei o meu violão, eu comecei a arriscar, fazer aula. Naquela época era difícil. Difícil você conseguir aula e difícil também você ter material para estudar. Naquela época era revista. Você comprava as revistas em banca de jornal e vinha lá os acordes, cifrada, e a gente ficava tentando. Aí tinha alguém experiente, você pegava uma coisinha com outra e tal. Aí, nesse tempo, eu dei uma estudada e com 16 anos, um amigo meu falou, olha, você não quer entrar numa banda que eu estou fazendo aqui? Aí a banda tinha um guitarrista, um vocalista, que era o guitarrista e vocalista, um baterista e ele que tocava baixo. Tipo aquelas bandas de garagem. De garagem, perfeito. Banda de bairro. A vizinhança fica doida demais, chama a polícia várias vezes. Meu barrinho aqui, ó, meu filho tá dormindo, tem que trabalhar amanhã cedo. E aí ele me chamou, eu fui lá, só sabia fazer, sei lá, 3, 4 acordes. Mas a gente foi, e dali foi amadurecendo, aprendendo uma coisa aqui, outra. E nesse momento, com banda, é que me estimulou o feeling de compor, né? Então eu comecei a rascunhar algumas coisas em casa. De início a gente fica tímido de levar, de compartilhar. Sim, mas ainda sem a composição, ainda sem a melodia, né? Sem o... Não, eu já arriscava a melodia, mas eram melodias... No momento da composição, que era uma outra coisa que eu queria saber do processo criativo, mas pode... Eu comecei a gente começava a escrever, né? Vinha as ideias naquela época, não tinha celular. Né? Eu quando tinha 16 anos, já existia o celular, mas eu não tinha ainda. Então, eu anotava. As ideias vinham, eu anotava. Então, eu comecei a perceber que se eu não anotasse, eu perdia a ideia. Hoje é mais fácil. Eu estou com o celular aqui. Se agora deu ideia, eu vou lá e gravo aqui, né, a voz. Inclusive, você gravando a voz, já vem uma ideia da melodia. Né? Você tem a letra e a melodia. Agora, antes não, você vinha a ideia na cabeça e a melodia, você passava com papel, mas passava uma semana, você tinha que ficar lembrando como foi a melodia que eu fiz. Você tem a letra. Verdade. Aí, eu tenho lá muitos cadernos escritos, pedaços. Às vezes eu estou estudando, eu tenho muito disso, eu estou estudando para outra coisa da área acadêmica, e de repente vem uma ideia, aí eu paro, meus cadernos, meus livros, tem lá algumas ideias de rabiscadas, no meio passa lá uma matéria, tem uma folha de uma poesia escrita, né? Então no início foi assim, e aí, só que a melodia ainda, como iniciante, com 2, 3 acordes, e aí a gente juntava e tal, eu passava, a gente, vamos ensaiar uma música que eu fiz? Legal. Aí o outro trazia a música dele e a gente ia fazendo isso. Aí com o tempo, isso foi melhorando, eu fui escrevendo poesias também, porque a gente que gosta de compor, nem sempre o que a gente escreve vai virar música. Né? Então, às vezes você escreve pensando numa poesia e às vezes você escreve já pensando que ela vai ser uma música, ou seja, às vezes já vem a ideia da melodia junto, mas às vezes vem uma ideia de uma poesia que você não consegue encaixar uma melodia interessante e aquilo fica como poesia por enquanto, né? Interessante pontuar isso, porque nem sempre a gente tem a ideia de que um texto pode se encaixar num ritmo e vice-versa, né? Letra e música são coisas distintas. E quando tem esse casamento é muito bacana a gente ver composições que ultrapassam gerações, tempos, né? De tão marcante que elas são, né? Marcantes, elas fazem, né, aqueles momentos marcantes. Então, assim, acho isso muito interessante você pontuar essa questão, mas eu fiquei surpreso aqui porque eu achava que de repente você tinha as poesias, que eu conheço algumas, e de repente você trazia essas poesias, esses textos, né, para a música, ou aquele outro processo
que você falou, da composição. Mas não tinha essa relação. No início não. No início eu já comecei a compor pensando em música mesmo, por causa da banda, né? Sim. Não tem a banda, tem que fazer lá. Estava mais direcionado para isso. Com o tempo, começou a surgir poesias que não viravam música. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui também me adaptando em momentos de fazer poesia, já focado, não, isso vai ser poesia. Entendi. Isso, a princípio, eu não penso em virar uma música. Então, hoje em dia, ela funciona dessas duas formas, né? Às vezes vem aí a intuição, mas ela vai sair como uma poesia, né? E só que na música acontece muito isso. Você tem uma letra lá, que está lá parada, e de repente um dia você pega e fala assim, olha, eu tenho uma ideia de melodia para aquela letra. E ela vira uma poesia linda, maravilhosa. A gente perdeu agora, esse ano, Paulo Sérgio Vale, né? Um grande letrista aí, né? Escritor, e que muitos artistas escreveram músicas baseadas nos poemas dele, né? Então, existem as duas formas. O mais comum que sai é aquele você já ter uma ideia da melodia e a letra junto. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas o inverso também acontece. E acontece ainda de terceiros leem a sua poesia, leem a sua poesia e transformá-la em música, né? Legal. A gente tem exemplos, meu próprio produtor já transformou 3 poesias minhas em músicas. Sendo que eu, quando ele me apresentou, fiquei surpreso, porque eu não imaginava aquela poesia como música. Sim. Né? Mas ele já enxergou de outra forma. E quando ele me apresentou, eu falei, cara... Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Essa é a beleza da arte, né? As manifestações são 1000, né? E a gente às vezes não se dá conta disso. Você está falando da transposição aí do texto poético, né, para música. Você fez alguma transposição ou só produtores ou terceiros, como você citou, ou mesmo você já enxergou ali a possibilidade, um potencial musical, porque existe o outro literário, uma coisa. Você mesmo já fez essa transposição? Sim, isso acontece assim, porque a gente que gosta de escrever, a gente tem um monte de letras lá, né? Rabiscos, pedaços de, né, iniciou e não terminou. E esse aqui é o grande detalhe, porque quando você tem o seu material lá e você tá, né, com um violão ou um instrumento que você gosta de compor, de repente você bate um olho naquele material, aí um pedaço de uma poesia que está lá no final do caderno com a outra que você fez aqui que não tem, encaixa direitinho. Então, isso é maravilhoso, porque você mesmo que escreveu as duas coisas, você fala, olha, eu nunca imaginaria que se eu encaixasse isso aqui, isso viraria. Aconteceu muito, um exemplo disso, eu estava gravando o meu primeiro EP, né, Qualquer Palavra, e eu já estava na última música para ser gravado. E o meu produtor, era de noite, assim, já 10h30 da noite, quase 11 horas, ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu comprei um ukulele aqui, né, ukulele, e agora a gente vai poder colocar nas produções um ukulele. O ukulele estava em alta, né, alguns anos atrás, e está em alta ainda. Dá um realce diferente, né, na composição também, né? Dá um realce, um feeling diferente, uma levada diferente. E aí, naquilo que ele me falou, foi tão engraçado, porque eu guardo isso, porque naquele momento, quando eu li a mensagem e tal, passou alguns minutos, eu já deitado na cama, veio uma ideia de uma poesia, que foi uma das últimas músicas que eu gravei no meu trabalho, que é Qualquer Palavra. Sim. Que inclusive foi em parceria com ele, que eu fiz essa música. Por quê? Porque veio a ideia da poesia, e aí eu logo levantei da cama, peguei o celular e gravei. Qualquer palavra que me diga sim, qualquer palavra que me diga sim, eu quero ouvir de você. Imaginando... Em princípio era só esse pedaço. Era só isso, imaginando o ukulele. Né? Então, não sei se eu posso pegar o violão aqui. Dê uma palhinha para nós aí. Ela viria. Então eu estava preso, né, nessa primeira melodia. Sim.
Aí escrevi, é isso, gravei no celular. No outro dia de manhã, eu já acordei com a ideia, mais ideias novas sobre a música. Sentei e fui escrevendo. E eu já tinha uma noção da melodia. Só que na hora de colocar a harmonia, eu ficava travado em alguns momentos. Né? Porque eu tinha aquele toque que combinava com a primeira parte que eu fiz, que é qualquer palavra que me diga sim, qualquer palavra que me diga sim, eu quero ouvir de você. Até aí foi bem, né? E aí a letra foi saindo, e eu me deparei com um momento, olha, eu não consigo, eu tenho a letra toda já pronta, mas não consigo progredir na parte melódica. Sim. E harmônica dela, né? Cheguei pra ele e falei assim, ó, saca essa letra aí, pega o ukulele, tenta colocar e tal, vê se você consegue fazer uma melodia aí. Aí ele foi e fez, né? Passou um tempo, ele foi e me mandou, e foi a última música gravada no EP que virou o nome do EP, porque ela ficou muito legal, ficou uma vibe meio, o que a gente chama de shuffle, né? Que é a batida. Qualquer palavra que me diga sim, qualquer palavra que me diga sim, eu quero ouvir de você. Então vem e me diga agora, pra solidão ir embora. Qualquer palavra que me diga eu vou voltar. Qualquer palavra que me diga sim, qualquer palavra que me diga amor, eu vou voltar pra você. E aí vai, né? Maravilha. Então, assim, é muito importante essa questão da colaboração na música, né? Porque apesar de nós compositores tratarmos as nossas obras como filhos, né? Às vezes rola aquela vaidade, aquele sentimento. Mas os filhos são para o mundo, né? São Metaforicamente, as obras também. E as cabeças e as ideias são complementares, né? Exato. Então, se eu não tivesse me aberto para uma colaboração, a música talvez não teria saído, né? E é interessante porque esse processo é muito semelhante ao que a gente vê de grandes composições que são regravadas e, né, por várias vezes. O sujeito liga para um parceiro, né, para um amigo, poxa, me ajuda aqui, vê o que você acha, o que você faz, se vira aí, eu cheguei num ponto que agora não estou conseguindo, estou meio bloqueado, não consigo avançar, né? Na literatura tem um pouco isso também, tem dia que você não consegue escrever uma página, né? Não tem alguma ideia ou as ideias que existem não se encaixam, né? Então isso aparentemente é uma perda, mas depois de todo o processo a gente vê que tem muito mais transpiração até do que inspiração, né? Eu estou vendo você falar aí de quando você começou no violão, quer dizer, tirando leite de pedra, como diz o ditado, né? Sem dúvida. Hoje a gente já tem escolas especializadas, o sujeito pode aprender com mais facilidade. A internet está aí, a internet ajuda, cursos, tem tutoriais e tudo, né? Então era muito difícil. Eu acho que o gosto é mais doce quando a gente passa por essas questões, né? Porque a atribuição de valor também é diferente no final. Sem dúvida. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Agora, eu pego uma carona nessa dificuldade estrutural, nessa dificuldade formal e passo para um outro contexto também, mas que está conectado, que é a dificuldade que a gente tem de fazer cultura no país e, eventualmente, o descrédito que a gente sofre, porque a gente se lança nessas causas que, conforme também o ditado popular, não dão muita camisa. Mas a expressão artística, ela é parte da integralidade do ser humano. Então a gente não pode deixar de lado, né? Como Titãs já diziam, né? Que a gente não quer só comida, etc. Você tem até a parceria com eles, nós vamos conversar sobre isso também. Então o que acontece? A gente precisa ter a sensibilidade para essa dimensão e às vezes a gente não encontra o caminho, né? Ou os caminhos são tortuosos, são difíceis de serem trilhados, né?
Eu te falo, eu te pergunto o seguinte, considerando essas dificuldades que a gente tem de fazer cultura no país, né? Como é que foi essa trajetória sua até publicar, gravar as obras, disponibilizar esse material em plataformas, né? Porque hoje a gente tem essas plataformas que nos auxiliam muito, mas também aí há outras questões, outros interesses. Como é que foi esse caminho assim que você possa falar para nós? Sim, depois com essa experiência que eu contei ali dos 16, 17, 18 anos, né? Aí que veio a fase em que eu fui para faculdade, aí fiz graduação, mas eu nunca perdi, mesmo depois que eu iniciei minha vida acadêmica, eu nunca perdi o feeling de compor, de estar ensaiando, estar tocando, né? Então eu continuei sempre compondo. E tendo bandas, né, naquela época, ensaiando, levando as minhas músicas para lá. E quando eu estava terminando o meu doutorado, que eu já tinha, né, várias letras gravadas, escritas, né, eu falei assim, eu preciso materializar esse trabalho, né? Sim. Eu tinha guardado um pouco do dinheiro da bolsa de doutorado, né? Já estava quase terminando o doutorado, estava na parte de escrever, então eu tinha guardado um pouco do dinheiro. Eu falei, olha, eu vou pegar e vou tentar investir em gravar, porque tinha se iniciado naquela época os home studio. Então hoje em dia, com a tecnologia, você consegue ter um home studio em casa, ou alguém que tenha esse home studio, e fazer uma composição, ou gravar uma música com excelente qualidade. Não precisa de muita aparelhagem assim, sofisticada, igual a gente tem aquelas mesas com vários canais, etc. Hoje em dia você tem, aqui mesmo, a gente tem mesas ali, ó, pequena, de 2, 3 canais, que você já consegue fazer uma voz e violão excelente. Entendi. Se você tiver o mínimo de conhecimento da parte, né, de produção. Sim. Então, hoje em dia, você tem interfaces, mesas pequenas de 4, 6 canais, com programas de computadores, onde você grava os instrumentos com um microfone, coloca voz, né, você tem vários aplicativos, né, nos softwares dos computadores, né, e você vai organizando aquilo. Claro que você precisa ter um conhecimento tanto do instrumento, mas não só do instrumento, da produção, né? E aí, o que eu fiz? Eu juntei um dinheiro e fui gravar 3 músicas que a gente chama de demo, né? De demonstração, mas gravamos completa com violão, voz, guitarra, o que dava para gravar, bateria, algumas partes bateria eletrônica, né? Porque a bateria é mais complexa de gravar, você precisa de uma estrutura melhor. E aí, com a ajuda de um amigo meu que toca com muito, o Rodrigo Silva, né? Nessa época, ali 2016 para 2017, ele me apresentou um rapaz que infelizmente não está aí mais com nós, que é o Alexandre. Ele tinha um home studio em casa. E aí eu fui gravar essas 3 demos com ele. Com esse material em mãos, eu fiz um clipe, uma pessoa produziu um clipe animado para mim, né, com a animação de uma das músicas. Não havia imagens reais, por exemplo, não, externas. foi com desenho e tipo aqueles motion, né? Não sei como é que chama motion. Ela desenhava e ia dando vida ao coisa. Ficou muito legal. Eu fiz essas 3 músicas e comecei a divulgar, né, na internet. Então veio, aquela época estava explodindo o Instagram, essas coisas assim. 2017 já estava bem adiantado ali e tal. Mas você não tinha chegado ainda nas plataformas oficiais, não, né? Isso aí só tinha o material e o meu Instagram e o Facebook. Comecei a postar as músicas, colocar canal de YouTube, né? E enviava essas músicas para vários artistas, produtores, artistas, no direct ali do Instagram. E num belo dia, quem me responde? O Sérgio Brito do Titãs, né? Recebo lá uma mensagem no direct,
porque ao enviar as músicas, né? Ó, eu tô procurando gravadora, produtora, né? Esse tipo de coisa. Ele foi, me respondeu, falou assim, olha, procura o Vigliani lá em São Paulo, ou o G, que é meu produtor hoje no Rio. Aí, como o Rio de Janeiro é mais perto aqui, né? É mais acessível. Mais acessível para mim, eu entrei em contato com o G. Aí eu, né, todo eufórico, poxa, consegui, porque assim, de todos que eu enviei, só ele me respondeu, né? Porque é difícil, porque assim, as pessoas recebem milhares de mensagens e não conseguem ver. Verdade. Né? Então, o que eu fiz? Peguei, entrei em contato com o G, meu produtor, através do Instagram dele também, por mensagem. Aí, o cara não respondia, cara. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Aquela angústia toda, né? Puxa, eu falava assim, esse cara não vai responder mais. Eu consegui, mas não consegui, né? Esse cara não vai me responder e tal. Aí eu conto essa história pra ele, né? A gente ri e tal, conto essa história onde eu vou, conto essa história. Faltando uma semana para completar 1 ano que eu mandei a mensagem para ele tudo, com as músicas e tal. Ele recebeu uma mensagem assim, ô Jota, beleza? Agora que eu vi sua mensagem, cara, eu não costumo entrar aqui nesse direct. Putz, você esperando aquilo. Aí eu falei, pô, um ano, cara. Nossa. Na hora que eu olhei, eu falei assim, pô, não, massa e tal. Aí ele falou assim, ó, vamos falar então de produção? Eu falei, vamos, e tal. Aí fui, aí ali começou. Aí eu gravei uma música, composição minha. Aí fui no Rio de Janeiro, gravei algumas partes aqui. Em Barbacena tem estúdios bons, né? Vale até a pena falar aqui do Rodrigo Silva, que é esse que me ajudou. O Fred Tafuri, Barbacena, que tem uma estrutura, né, para gravação muito boa. Legal. São profissionais bons, todos os dois, muito bons, e músicos aí da região. Então, o que acontece? Me perdi agora, o que eu estava falando? Aí você foi pro Rio com a composição. Aí eu fui e gravei a primeira, né? Sob a produção dele. Sob a produção dele. Sim. Então, fizemos a primeira música, gravei no estúdio Hanoi, que é o estúdio daquela banda do Arnaldo, o Hanoi, né? Uma banda antiga. Gravei a voz lá e alguns instrumentos foram gravados no home studio do meu produtor. Né? De maneira separada? Depois junta tudo, porque hoje, né? Hoje tem vezes que eu coloco voz aqui nesses estúdios que eu te falei, e a voz vai pra lá, ele junta, aí às vezes eu vou lá, gravo voz, às vezes gravo um violão aqui e assim vai. A edição e corte hoje ficou muito, assim, são elementos muito fáceis de a gente controlar, né? De a gente, eu não digo maquiar, mas assim, a gente pode fazer miséria, né? Sim, hoje em dia você tem muita tecnologia, inclusive para enviar arquivos e receber arquivos, né? E, inclusive, colocar efeitos. Você tem tudo hoje. Você tem até corretor de voz. Né? Hoje em dia, você corrige o tom da pessoa, você corrige muita coisa. Né? Claro que a ideia é sempre utilizar o mínimo, ou seja, tentar aproveitar do artista a sua essência. Né? Porque se você começar a querer se basear nos efeitos digitais, aí não fica um trabalho, né, assim, autêntico, na minha opinião. Fica uma coisa construída. Eu acho que isso é válido para... Perde um pouco, né, da originalidade. Perde um pouco. Eu acho que isso é válido para uma vinheta, né, uma música de um filme de fundo, algo assim. Mas para música mesmo, né, para o processo artístico, eu acho que você tem que ter o máximo de autenticidade, ou seja, né, você pega aquele é aquele artista, aquele é aquele artista, aquilo, né, que são as identidades de cada um. Mas aí depois que eu gravei essa música, ficou bem legal a música, ele gostou da produção, aí eu fui gravar a segunda. Aí na segunda ele falou assim, olha cara, eu vou tentar convidar os caras do Barão, que é o Guto e o Fernando, que é o baterista e o guitarrista do Barão Vermelho, e vou ver se eles toparem, cara, a gravar, vai ser bem legal. Aí ele enviou a demo pros caras,
E de prontidão os caras, não. E assim, eu tenho que agradecer muito, mas muito, muito, porque assim, pra gente que viveu a fase desses caras, né? Barão, Legião, 80, Engenheiros da Bahia, começou era Porto uma Elétrico, coisa Brasília, assim inalcançável um dia conhecê-los. Verdade. Principalmente um dia tocar, né? E ter uma relação de amizade com eles atualmente. Então, e essa troca é muito bacana também, né? Porque a gente vai vendo outros ângulos que a gente às vezes não domina. É isso que eu queria falar, porque assim, como que eu posso dizer? A consideração de uns artistas dessa grandeza contribuir para um artista iniciante, desconhecido, né? Concordo. Então, assim, isso é muito válido, porque existe muita gente boa aí, espalhada. E as pessoas precisam de o quê? De incentivo, de colaboração. Sim, né? sim. Sem colaboração não vai para frente. É verdade. Com colaboração já é difícil, você imagina. Então eu fiquei muito surpreso quando eles se propuseram, né, a colaborar com o meu trabalho. E de lá para cá já são mais de 8 ou 9 colaborações juntas só com o pessoal do Barão, mais o Cláudio Infante, que hoje é baterista do Jorge Vecilo. Cláudio Infante gravou com Djavan, Ney Matogrosso. Que bacana. Se você pegar aquela música Oceano, Djavan, bateria sensacional dele. Rita Lee passou por aquela fase do Kid Abelha, ganhadora de vários prêmios, né? Ele foi baterista ali. Então o Cláudio Infante é assim, um nome nacional e mundial na bateria também. E que foi outro também, que é uma pessoa assim, cara, de coração, sabe, assim, enorme e gentileza, porque é um monstro também, e que, assim, elevou o nível, colaborou com as músicas, com o meu trabalho, assim, de forma maravilhosa. Hoje já são, deve ter aí umas 8 ou 9 músicas gravadas com ele, né? Então, a partir desse, eu fui gravando o primeiro EP. O pessoal do Barão participou de 3 músicas nesse EP, são 5 músicas. E aí, nessa caminhada, ele foi gostando e tal. Ele falou assim: Jonathan, olha, eu tenho uma música aqui, porque meu produtor, ele produz a carreira solo, algumas músicas da carreira solo do Sérgio Brito. Porque o Sérgio Brito, ele tem uma carreira solo e ele tem, inclusive, alguns trabalhos de bossa nova. Eu não sabia. Ele tem um trabalho muito legal que chama Pura Bossa Nova. Ele lançou aí alguns anos atrás, não sei se 4 anos atrás. Trabalho excelente. E o G, ele produz, né, algumas músicas pro Brito. Já trabalhou muitos anos com o Menescal, que é fera da bossa nova. E aí o G falou assim comigo: Jonathan, olha, tem uma música aqui que é parceria minha com o Brito, que ia ser usada numa campanha lá no Rio de Janeiro, alguma coisa de uma campanha que ia, acho que mais local lá, que ele tinha comentado comigo na época. Mas essa música acabou não indo para campanha e é uma música inédita. Você quer pegar ela para gravar? Eu falei, como que eu não vou querer, né? Uma música do Sérgio Brito com ele e tal. E aí é a única música que não é minha nesse primeiro EP. Que bacana. E aí ele me fez essa gentileza, né, o Brito junto com o G, de me dar essa composição, que é uma composição linda, uma música linda, se chama Só Vou Pensar no Que Importa, né? Tá lá no meu primeiro álbum. Vai dar uma palhinha pra gente depois. E aí, daí foi andando, gravei esse primeiro álbum, lancei, fui pegando experiência, né? Porque existe todo um processo, desde os registros das músicas, da produção do fonograma, para você dar os direitos autorais conexos dos músicos, né? Porque para a coisa ficar certa, você tem que fazer de forma correta, né? Então o fonograma, ele é uma ferramenta que depois você tem as subdivisões ali da participação de cada um. E pode ser cedido também, né? Pode ser cedido, na medida dos acordos, né? Dos acordos e tudo. Sim. Então eu tive que estudar tudo isso para fazer de forma correta e lançar, né? Eu lanço de forma independente, ainda sou independente, né? Não tem nenhuma gravadora por trás,
Mas Isso pode ser um caminho já sendo vislumbrado. é um caminho a ser vislumbrado, sem dúvida. Uhum. Né? Porque a música ela é uma coisa assim, a gente vê que tudo na música, como qualquer outra coisa, ela é complexa. Sim. O trabalho é caro, não é barato, Uhum. demanda muito conhecimento para você fazer de forma correta, até você chegar no público, né? Uhum. Então, aquele ouvinte que está ouvindo a sua música ali, você imaginar o trabalho que dá uma música desde lá da composição, de ter a ideia, Uhum. de maturar a ideia, de vir polindo, porque saiu o diamante bruto, Exatamente. depois você tem que polir. Aí vem o colaborador, o cara que coloca a guitarra, faz um solo assim, o outro dá uma ideia aqui, aí sim você tem o material na mão. Uhum. E aí vai chegar o quê? Nas rádios, nas redes sociais, até o público conseguir ouvir. E foi desse ponto para frente que aí você buscou as plataformas, que até então não tinha chegado lá, né? Eu estou dizendo que eu mesmo acompanho. Verdade. A partir do ponto da gravação, desses contatos com esse pessoal, e que você então fez a outra ponte para a disponibilização nas plataformas, né? Justamente. E tem sido tranquilo, assim, essa fase tem sido tranquila da distribuição, etc? Você tem Olha, é um processo assim. algum problema hoje com essa disponibilização? Hoje em dia a distribuição ela até ficou mais democrática, Uhum. né? Hoje em dia, aquilo que eu falei, se você produz uma música, um podcast, você consegue subir facilmente para essas plataformas digitais. Sim. A questão hoje em dia melhorou a oportunidade de você ter seu fonograma, de conseguir gravar, porque antigamente você dependia das gravadoras. Os estúdios só estavam dentro das grandes gravadoras. Uhum. Hoje, você consegue comprar uma mesa, um programa de computador e ir fazendo o seu trabalho. Só que, ao mesmo tempo, é muita música que é enviada, são muitos artistas bons. Então, produzir o fonograma e lançar ele ainda é um dos primeiros passos. Entendi. O passo mais importante depois, que é um dos mais difíceis, na minha opinião, eu acho, é o marketing. Porque para chegar no público que é o grande desafio, né? As gravadoras, hoje em dia minha música pode ser ouvida no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, em todas as plataformas digitais, no YouTube, Spotify, todas essas que você imaginar, a música está lá. Porém, são tantas pessoas boas, que você vira uma gota no oceano. Entendi. E essa gota tem que se destacar. E como se destaca? Você precisa de marketing. Sim. Né? Você precisa conseguir entrar nas rádios, nas redes sociais, nas playlists. Entendi. Né? Esse é o grande desafio hoje em dia. Porque uma vez que você consegue isso, aí as coisas vão fluindo. Você vai tendo mais ouvintes, né? Os ouvintes vão passando um para o outro. Você conhece aquele. Então, para a gente que é independente, a gente tem esse grande desafio. Facilitou a forma de distribuir, porém dificultou a forma de ser visto. Apesar das redes sociais, você colocar o seu trabalho, você precisa de todo um marketing e um engajamento para você ter uma rede social envolvida, engajada. Então, esse que eu acho que é o calcanhar de Aquiles dos artistas hoje em dia. Não só musicais, mas artistas plásticos, né, pintores. A grande dificuldade é você chegar no público de massa. Né? Sim. Porque a arte é cara, qualquer tipo de arte para produzir é cara, o instrumento é caro, a gravação é cara, tudo é caro. E o retorno é pequeno. Você só tem o retorno quando você tem massa. Né? Você tem público que vai no seu show, você tem público que ouve a sua música. Então eu acho assim, uma das coisas que a gente tem um grande desafio é conseguir pegar essa questão da publicidade do seu trabalho, né? Porque é muita gente boa. Esses dias eu estava lendo, são mais de 120 mil músicas
distribuídas por dia para essas plataformas digitais. 120 mil por dia, imagina. Então, assim, para você se destacar dentre tanta gente capaz, né? Então, é um desafio, Realmente você tem razão. E esse paradoxo que a gente não faz muita ideia, né? Facilita, por um lado, a difusão, mas para você alcançar esse público, né, já é uma outra batalha. Eu aproveito até para poder conectar esse ponto que você falou, né, com esse formato de disponibilização. Ele tem impactado esse consumo da cultura e direcionado, por exemplo, o seu tipo de trabalho. Eu vou fazer uma composição específica para uma plataforma ou não, isso não interfere no processo? No meu caso, por exemplo, eu não me prendo vou querer fazer uma música que vá tocar naquele lugar ou que vai tocar só naquele. Eu me permito ser o mais autêntico possível, ou seja, veio a ideia, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo, até porque assim, as distribuidoras, as plataformas, elas são democráticas, elas aceitam qualquer estilo e qualquer assunto que você for falar. Então, quando tem esse direcionamento, é mais quando você tem um trabalho encomendado. Ou seja, você precisa de uma música para uma novela que fale de tal tema, aí sim, você pode compor focado naquilo, para um trabalho, para um filme, esse tipo de coisa. Agora, no dia a dia, eu componho de acordo com uma crítica que eu quero fazer, né, uma ideia, uma mensagem que eu quero mandar, vai sempre dentro desse contexto. Mas sim, existe essas pessoas que compõem pensando assim, e que já têm, às vezes, uma métrica de se compor sabendo que aquilo pode ser, olha, aquilo é uma métrica de um sucesso passado que eu posso tentar né, basear como referência para manter o padrão. Isso existe. É como se fosse uma ciência atrás da música, né? De um estudo, né? Esse tipo de coisa. Existe. Entendi. Mas assim, eu ainda não me prendo a isso, não. Não, tá certo. E ainda nessa questão da divulgação, do alcance do público, né? Você, junto com o professor Luiz Mauro, Mara e grande elenco lá da nossa Faculdade de Medicina, tem concebido um projeto bem legal, cultural, né? Que é a Cesta Cultural. Esse projeto ele é aberto ao público, você aproveita, por exemplo, desse momento também para atingir não apenas os alunos, mas a comunidade, sendo um projeto aberto, né? Como é que se faz para participar de um evento como esse? Eu queria que você desse uma... O professor Luiz Mauro, né, e a Mara são figuras assim, muito importantes lá na instituição, estão sempre empenhadas com essa parte cultural, extensionista, né, de trazer a comunidade para dentro, né, da instituição e oferecer a estrutura da instituição para a comunidade adquirir conhecimento, se envolver com cultura, né? Esse ano, o professor Luiz Mauro teve uma ideia excelente de criar o festival de escritores, né? O primeiro encontro de escritores lá da FAME, e foi um evento assim, sucesso total, né? Vários escritores, não só de Barbacena, mas de cidades ao redor. Ocorreu na Faculdade de Medicina, né? Ocorreu no auditório da Faculdade de Medicina, né? Houve exposição de livros dos escritores, então assim, a gente vê tanta gente boa que às vezes não tem oportunidade de mostrar sua arte, cai dentro daquilo que a gente falou. A publicidade, o marketing é muito difícil para o artista. É o ponto mais difícil. Entendi. Porque ele tem a sua matéria-prima, mas não consegue. Então, esse evento, né, com portas abertas à comunidade, foi um evento excelente para poder mostrar a riqueza, né, de artistas, escritores, pintores, compositores que a gente tem, e não só da comunidade externa, os próprios alunos. A gente viu muito aluno poeta com livro publicado, escritor, que foi lá, né, artista, desenho, né, tudo. Então, assim, é muito democrático. Eu acho que a arte, ela junta
ela é a interface dos dois lados do cérebro, né? O Sim. lado direito, É. né, mais Uhum. exato, É. e o lado esquerdo. Vocês têm, que bacana esse tipo de evento, eu não tinha me atentado ainda para essa perspectiva. Tem possibilidade de eles... É anual ou semestral? Foi o primeiro ano passado, Ah. né? E com a volta do Dr. Macorelli, que está sempre abrindo as portas da faculdade e incentivando esse projeto extensionista cultural, Uhum. né? Inclusive tem outros projetos feitos pelos alunos, né? Como a Quinta Cultural, entre outros eventos. A ideia é que se torne eventos anuais. Uhum. O de escritores ali mais ou menos no primeiro semestre. Sim. E o de música, né? Uhum. Que foi o primeiro que a gente fez agora no final desse ano, do ano passado, segundo semestre, onde vários alunos que são pianistas, cantores, Só talentos, hein? muita gente, e esse evento é que faz com que a gente consiga conhecer quais são os talentos, porque os talentos ficam tímidos na escondidos, dele, né? Geralmente ficam escondidos, É. e os talentos também da comunidade, então foi aberto para a comunidade, para os acadêmicos, e a gente teve assim apresentações musicais excelentes, Uhum. né? Uma riqueza, porque uma das ideias até do professor Luiz Mauro, que foi muito interessante, não é só levar a apresentação, ao levar a apresentação, traga também uma história e um conhecimento sobre aquilo. Ou seja, se você vai apresentar uma música, você conte a história daquela música, né, o autor. Então você traz um cunho acadêmico para o espetáculo. Exatamente. Para o espetáculo. Então ficou assim uma coisa muito legal, muito interessante. E eu tenho certeza aí, creio que isso vai ser um calendário, né? E que vai estimular o entorno da cidade como um todo, né? De abrir portas, ter mais locais para os artistas, né? Não só músicos, como artistas plásticos, pintores, entre outros, né? Que a gente tem uma gama aí de... Verdade. E a gente precisa de meio de divulgação, né? Agora, como é que você avalia essas políticas que nós temos, né, de incentivo à cultura, as leis de captação de recursos, por exemplo, nós temos várias, né, que podem ajudar, além dos festivais, de eventos desse cunho, que eu achei fantástico, né? Como é que você faz uma avaliação desse tipo de suporte que a gente tem? Né, ficou um pouco meio, né, enevoado, mas agora parece que o horizonte está se firmando. Como é que você vê isso, sendo um artista independente, eventualmente podendo lançar a mão desse recurso? Sim. Durante, né, a história da cultura, a gente sempre tem idas e vindas de melhorias e depois retorna ao patamar quanto ao financiamento cultural, né? É aquilo que eu falei, o financiamento cultural ele é muito importante porque a cultura une os dois lados do cérebro, que eu acho que é a interseção entre os dois. Hoje em dia, né, atualmente, a gente tem 3 leis importantes aí. A Lei Rouanet, que foi tanto criticada, né, mas que é uma lei muito importante, né? A Lei Aldir Blanc, que está dando continuidade, e temos a Lei Paulo Gustavo. Isso. Eu ainda não utilizei nenhuma. Confesso que precisa ser mais palpável e fácil o entendimento do uso dessas leis, porque às vezes, para quem está começando a entender essas leis, o grande problema é entender como participar, né? E eu acho que precisa ter aí tutoriais entre formas mais fáceis de compreensão e de divulgação. Mas eu valorizo muito essas leis, porque a cultura, né, ela é uma base para a evolução de uma população, de uma espécie. Então, desde as culturas religiosas, cultura, né, musical, teatral, tudo envolve isso. E sem financiamento é praticamente impossível, porque você precisa de 2 coisas. Você precisa do espaço, que é difícil você ter um espaço. Esses espaços são caros para se manter, tudo é muito caro.
e você precisa do trabalho do artista. E para ter o trabalho, você escrever um livro, você compor uma música, gravar, e criar uma peça de teatro, um filme, tudo isso demanda custos. Para juntar até chegar naquele momento que você vê a apresentação. Então, assim, eu acho que essas leis elas vieram para somar. Eu espero que cada vez mais elas consigam subsidiar, né, os eventos culturais, a cultura. Mas um ponto que eu tenho que trazer é a facilidade, tentar facilitar a compreensão, principalmente daqueles artistas que não têm assessoria por trás. Sim. Porque você tem editais gigantescos, né? Você tem toda uma exigência burocrática, que às vezes para o iniciante vai ficar difícil. E ele vai perdendo uma chance, outra, até ele conseguir entender, aí ele vai começar a participar, né? Mas eu sou totalmente a favor e pretendo ainda algum dia usufruir desses subsídios, né? Que até o momento ainda não utilizei nenhuma, mas já estou doido aí para poder... Tá no radar, né? No radar. Tem alguma... Você pode dar assim, algum spoiler para nós de algum trabalho que você esteja encaminhando? Tem alguma coisa nova chegando aí? Tem muita coisa boa chegando. Para o ano de 2024? Tem muita coisa boa. Eu estou terminando... Na música, na literatura ou nos dois? Eu pretendo que sejam nos dois. Na música, eu já estou terminando de gravar um novo trabalho, um álbum, né? E esse álbum... a novidade é que ele é em inglês. Olha, né? Que bacana. A gente está construindo, está ficando muito legal. Vai ser disponibilizado também nos mesmos formatos, né? Mesmo formato, plataforma digital, tudo. Já finalizei as gravações, só precisar agora colocar as vozes, né? Que a gente grava as vozes por último, depois que está tudo certinho. Já tem participações, né? Nesse novo trabalho já tem participação do Júnior Tolstói, que foi guitarrista do Lenine, né? Ele é um guitarrista aí, renomado, trabalhou muitos anos com o Lenine, né? Ajudando a produzir também. Participação dos meus amigos aí também, do Barão, né? A galera que tá me dando uma força aí, do Cláudio Infante. E vai ser um álbum assim, muito legal, né? Que é um desafio para mim, né? Cantar em inglês. Eu venho estudando inglês, tentando me aprimorar, né? Para trazer a melhor expressão possível dentro do trabalho. Tá ficando muito legal o trabalho. E a ideia é que ele saia aí agora durante esse ano ainda, até o final do ano. E eu tenho ainda 2 músicas que vão sair ainda antes desse álbum, que fazem parte desse álbum Flower Power, né? Porque o álbum Flower Power, eles são 10 músicas, em que eu estou lançando singles a cada 2, 3 meses. Então ainda faltam 2 singles para completar, depois eu lanço o compacto inteiro, o álbum. E aí depois eu vou trabalhar em cima desse novo álbum, né? Com uma pegada em inglês, pop rock também, né? Eu tento levar sempre assim na área do pop rock, da MPB, que é o que eu ouço muito. Gosto muito de bossa nova, né? Eu aprendo muito com bossa nova para trazer para as coisas, né? Do MPB, do rock. A bossa nova é muito rica, né? Então eu tenho ouvido muita bossa nova nos últimos tempos e além da riqueza de poesia, a riqueza melódica, né, tudo isso ajuda muito. Você veja, o pessoal, num primeiro momento, achou aquilo uma subversão, né? Essa história de um banquinho, um violão, você cantar quase falando, né? Não ia dar em nada e olha o que deu, né? Ganhou o mundo, né? Então é uma coisa muito interessante. A gente vai ficar aqui no radar porque a gente quer ser o primeiro a ter acesso a esse trabalho novo, que é diferente, né?
E eu tenho certeza que você vai conseguir, como tem brilhantemente conseguido. Agora, e a sua história assim, mais íntima, vamos dizer assim, mais destacada com a cidade de Barbacena, assim, Barbacena. Tendo pano de fundo o contexto da cidade? Pois é, assim, eu sou muito suspeito para falar de Barbacena, que eu adoro aqui, né? Eu nasci aqui, minha família, né, por parte de pai é daqui, por parte de mãe é do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu nasci ali nos anos 80, em 84, tem até uma história que não é minha particular, mas me envolve diretamente, que são dos meus pais, né? O pai da minha mãe era militar e vinha transferido aqui para a aeronáutica, né? Sim. Trabalhava aqui 2, 4 anos, voltava para o Rio de Janeiro, trabalhava um tempo, voltava para cá de novo. E nesse meio tempo a minha mãe conheceu o meu pai, né? Conhecendo meu pai ali, coincidiu alguns anos depois que o meu avô foi transferido novamente para o Rio de Janeiro. E naquela época dos anos 80, ainda, apesar de já estar ali, né, terminando um pouco essa cultura, ainda tinha aquela cultura de fugir. Sim. Porque meu avô era militar, linha dura, né, aquela coisa assim. E aí a minha mãe não queria fugir, não queria ir pro Rio de Janeiro, porque, né, estava gostando do meu pai, namorando. Aí alguém iluminado deu a ideia para eles assim, foge, fica uns 2 dias sumido, que depois seu pai vai ter que deixar você vir aqui. Aí eles fugiram, ficaram 2 dias sumidos, né, debaixo da asa de conhecidos. E aí meu avô falou assim, não, então, já que você quer, jeito, né? Agora vocês vão ter que juntar os trapos, né? Tá certo. E aí foi assim que a minha mãe depois engravidou, nasci, então eu sempre conto essa história aí, porque é uma história que hoje em dia você não vê mais essas coisas de fugir, né? Antigamente tinha, você quer, não quer, porque é linha dura, é rigoroso, não, vou ter que fugir, então agora você vai ter que casar, agora você vai ter que fazer isso. Tá certo. Tinha isso. Mas assim, a cidade de Barbacena é uma cidade que eu, assim, tenho, assim, que agradecer muito, né, pela minha família que mora aqui, por tudo que eu vivo aqui e também pela inspiração, né, porque essa cidade que tem esse clima ameno, né, essas noites de chuva, essa garoa, né, isso, aquele vento da Rua 15, que ninguém aguenta, tem que usar blusa. A altitude, aquilo faz com que você passe algumas épocas do seu dia, da sua vida, dentro do seu quarto, dentro da sua casa. E aí vem o ócio criativo, né? Eu acho que o ócio criativo é aquilo. Então, eu gosto muito dessas cidades que são mais frias, assim, né? Eu morei tempo em Ouro Preto, fiz muita música por lá também, porque Ouro Preto tem um clima bastante inspirador. Depois eu fui morar em São João del Rei, que já tem um clima mais quente, mas, né, assim, próximo daqui, então convivia muito, fiz bastante música também por lá. E acho que é isso, assim, eu só tenho a agradecer a Barbacena, que é uma cidade que acolhe muito bem e que você não tem ainda aquela, apesar de ter, né, tudo está mudando, você não tem aquela coisa de cidade grande, de trânsito o tempo inteiro, né, aquele calor em cima e você parado, né, as coisas estão mudando, tá ficando cada vez, a cidade está crescendo, mas assim, é uma cidade muito aconchegante aí. Que bom, te deu essa possibilidade, todas essas inspirações. Eu não posso deixar você sair daqui, nem o nosso ouvinte vai permitir, né? Nosso ouvinte, nosso espectador, nosso internauta, que tanto nos honra com a audiência. A gente quer uma palhinha agora. Sim. Essa música se chama Só Vou Pensar no Que Importa. É uma letra de Sérgio Brito com Guilherme G, né? E é uma letra, assim, que eu gosto muito de poesia dentro da música, né? Eu valorizo muito a parte poética, né? E ela é uma música que traz muito essa parte poética, né?
filosófica. Desconfie que você gosta de poesia desde muito tempo, hein? Temos uma história aí, né? Isso aí. Depois a gente conta essa história. Chama-se Só Vou Pensar no Que Importa, está em todas as plataformas digitais. Vocês podem procurar lá o meu trabalho, J. Marx, né? Em todas as plataformas digitais. E aí você pode conhecer um pouco mais do trabalho que eu tenho realizado. Dia nasce quase errado, na rua a vida entorta. A chuva cai, os carros passam, só vou pensar no que importa. Mas quando você chega aqui, tudo se completa, tudo se resolve, enfim, nada mais tem pressa. Quando você chega aqui, tudo passa, nada importa mais pra mim, nada mais tem graça. Maravilha, essa é a boa inspiração da cidade, né? É isso aí. Rapaz, você está de parabéns, a gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, né? A gente, além de estar contando boas histórias, a gente também busca valorizar as pessoas que gostam, né, de fazer o seu movimento, fazer acontecer. E nessa esteira, eu quero lembrar, né, o nosso ouvinte, nosso espectador, nosso internauta, que nós estamos tendo a alegria hoje de ter o nosso pano de fundo aqui, né, uma lembrança carinhosa do nosso querido Paulão, que foi um artista, né, um pintor de Barbacena, e está emprestando hoje um pouquinho do seu talento para ilustrar este nosso programa. Jonathan, eu queria agradecer muito pelo seu carinho conosco, tá? As portas estão abertas. Eu quem agradeço. Estaremos noutras oportunidades, sem né? dúvida. E eu aguardo aí os trabalhos novos, tá certo? Tá joia. Eu que agradeço a todos, né, a oportunidade aqui de expor um pouco da minha história, do meu trabalho, né? E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só procurar nas redes sociais J. Marx e nas plataformas digitais. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade. Valeu. Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador, internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos muito pela audiência e esperamos te ver aqui novamente. Um grande abraço.